Salmo 119, verso 43 ao 48. Não tires jamais de minha boca a palavra da verdade, pois tenho esperado nos teus juízos. Assim observarei de contínuo a tua lei para todo sempre, e andarei com largueza, pois me empenho pelos teus preceitos. Também falarei dos teus testemunhos na presença dos reis, e não me envergonharei. Terei prazer nos teus mandamentos, os quais amo. Para os teus mandamentos que amo, levantarei as mãos e meditarei nos teus decretos. Vamos fechar os nossos olhos e orar? Senhor Deus, nós nos reunimos mais uma vez como seu povo escolhido, diante da sua presença, Deus, onde podemos cultuar o seu santo nome, onde podemos ter comunhão uns com os outros, onde podemos aprender da sua santa palavra, Senhor. Nos dá um coração disposto, que o seu Espírito trabalhe em nossas mentes e corações, que através da sua palavra nos fortaleça, nos dando amor pela sua palavra, zelo pela sua palavra, diligência e disposição de conhecer, de obedecer, de honrar e de amar a sua santíssima palavra, Senhor. Conduza esse culto, apacenta o teu rebanho que somos nós, as ovelhas do teu pasto, que o Senhor como bom pastor cuida. Leva-nos aos pastos verdejantes nessa noite, nos alimenta, leva-nos às águas tranquilas, nos alcança através desse culto, Senhor. Que ele seja feito para a glória do seu nome, em nome de Jesus, amém. Vamos nos colocar de pé? Se fizeram manifesto. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome. Ó Rei das nações.
Como está
nosso Senhor. Podemos sentar. Saudai o nome de Jesus, arcanjos vos prostrai, arcanjos vos prostrai ao Filho do eterno Deus com glória. Glória, 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 com glória coroar. Oh, escolhida geração do bom eterno Pai, do bom eterno Pai, ao grande autor da salvação, com glória. Glória, 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 com glória coroar. Oh, perdoados cujo amor bem triunfante vai, bem triunfante vai, ao Deus varão conquistador, com glória. Glória, 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 com glória coroar. Oh, raças, tribos e nações, ao Rei dos Reis honrai, ao Rei dos Reis honrai, a quem quebrou nossos grilhões, com glória. Glória, 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 com glória coroar. Boa noite a todos. As crianças podem ir para a escolinha até 3 anos e 11 meses. Nesse momento das contribuições, das ofertas. Abra sua Bíblia comigo em 2 Coríntios, capítulo 9. 2 Coríntios, capítulo 9. Os pequenos recados: amanhã nós temos o nosso culto às 10 horas da manhã e às 19 horas. Não deixe de estar conosco, ou às 10 horas da manhã ou às 19 horas. Vamos para o momento então das contribuições, das ofertas. 2 Coríntios capítulo 9, verso 6. A palavra do Senhor diz o seguinte: e isto afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Você que for contribuir ou ofertar, por favor, pegue o seu envelope ao lado e pode trazer a sua oferta ou a sua contribuição aos gasofilaços.
Vamos para o momento da palavra. Nesse momento, o presbítero Thales que vai trazer a palavra nessa noite. Boa noite. Irmãos, vamos abrir a Bíblia em Atos capítulo 17. Atos 17. Livro de Atos 17, vamos ler nos versos 10 e 11. Diz assim: E logo durante a noite os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Ali chegados, dirigiram-se à sinagoga dos judeus. Ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as Escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. Só até aí, vamos fechar os olhos, orar. Senhor, nós nos colocamos aqui, Deus, humildemente perante a sua palavra, perante o Espírito Santo, e pedimos que o Senhor fale a nós, Deus, nesse período, nessa pregação, como nós necessitamos da sua palavra. Como esses homens aqui de Bereia, nós somos aquelas pessoas que precisam ouvir o Senhor, que precisam ouvir a sua voz, que precisam compreender, Deus, com clareza, qual é a sua vontade para a nossa vida e o que a sua palavra tem a dizer a respeito disso. Nós pedimos que o Senhor crie em nós um coração desejoso pela Escritura, um coração que anseia pelas coisas do Senhor, que nós sejamos pessoas assim do livro, pessoas apegadas à sua palavra e que valorizemos ela acima de todas as outras coisas na nossa vida. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós vamos falar hoje aqui sobre o tema Como ler a Bíblia. Então, a respeito de como ler a Bíblia. Não é bem uma pregação expositiva, algo assim, mas seria mais como uma aula, algo que a gente faz mais na escola dominical. E como nós estamos sem escola dominical nesse período, nesses dias, eu resolvi trazer uma palavra assim mais didática. Como há sempre pessoas novas na igreja também, novos convertidos, e a Bíblia é algo central nas nossas vidas. Então eu pensei que seria bom trazer algo assim para a igreja. Como ler a Bíblia, como eu me dedico a esse livro, como eu posso extrair mais da Bíblia e o quão importante ela é para as nossas vidas. Então, no texto que nós abrimos aqui de Atos 17, o que nós temos é Paulo e Silas, e eles estão lá em Tessalônica pregando para judeus, pregando para pessoas se convertem ali em Tessalônica, só que eles são perseguidos. Os judeus se enfurecem contra Paulo, Silas, eles são perseguidos, e eles saem fugidos de Tessalônica e chegam até na cidade de Bereia. E ali em Bereia, Paulo, Silas começam a pregar novamente, pessoas ali se convertem, e Paulo, Lucas aqui, que dá o relato de Atos, ele faz uma contestação aqui, uma constatação bem interessante. E ele fala que aqueles homens de Bereia, eles eram mais nobres. Aqueles homens de Bereia, eles receberam com mais avidez do que os de Tessalônica a palavra de Deus. Então, os homens de Tessalônica, eles tinham desejo de ouvir a palavra de Deus. Eles amavam as Escrituras, mas comparado a esses homens de Bereia, a Bíblia diz aqui que eles eram mais nobres. Porque com certeza aquelas pessoas ouviram Paulo pregando em Tessalônica, ficaram ali maravilhados, eram sim crentes verdadeiros, pessoas que amavam a Deus, mas talvez eles se satisfizeram em ouvir a pregação do apóstolo, alguém inspirado. Agora os de Bereia, além de ouvirem a pregação de Paulo, eles ainda abriram a Bíblia deles lá no Antigo Testamento, e eles foram verificar se o que Paulo estava pregando estava de acordo com as Escrituras.
Então eles não eram mais nobres porque tinham um cargo social melhor, uma posição social, ou porque eles tinham mais dinheiro, ou então porque eram mais bem educados. A Bíblia diz que o que fazia esses homens aqui, mulheres, serem mais nobres, era o interesse que eles tinham pelas Escrituras. E é assim que Deus ele olha hoje para os crentes também. É assim que Deus ele também olha para cristãos, cristãos mais nobres e menos nobres, não pela sua educação, não pelo seu nível teológico ou muitas faculdades, mas por pessoas que têm sede de aprender as Escrituras e pessoas que têm menos sede de aprender as Escrituras. É assim que Deus olha para os crentes hoje também. E quando nós falamos isso a respeito de leitura, nós sabemos que no Brasil a gente vive algo meio diferente. As pessoas geralmente não têm esse hábito de leitura. Não é raro, às vezes, nós conversarmos com pessoas que eles nunca leram um livro só na sua vida inteira. Pessoas que às vezes não tiveram o incentivo dos pais, o incentivo de professores, de outras pessoas, e simplesmente não têm esse hábito de ler livros, de conseguir se concentrar para isso. E no meio evangélico isso às vezes é até um pouco pior, porque o cristianismo evangélico, protestante, que chegou até nós no Brasil, muitas vezes foi um cristianismo que deu mais ênfase a experiências, deu mais ênfase a sentimentos. Então as pessoas evangélicas em geral no Brasil, muitas vezes estão mais acostumadas a ouvir a Deus a respeito de sentimentos, experiências, visões, revelações. E isso faz com que muitas vezes o brilho da Bíblia, da Escritura, seja ofuscado. Que as pessoas vejam a Bíblia como algo mais cansativo. Porque se eu posso ouvir a Deus através de uma profecia, de uma visão, de um sonho, eu ter que fazer isso lendo, estudando a Bíblia é algo muito mais difícil, cansativo. Então, no imaginário evangélico brasileiro, muitas vezes é isso que acontece. E sempre que eu falo disso e penso a respeito de ler a Bíblia, eu me lembro do testemunho de uma irmã, uma senhora que nós tivemos aqui na igreja, e eu lembro dela, uma senhora de 65 anos, Dona Maria, mora lá no Jardim Aeroporto, e essa mulher ela nunca teve incentivo para ler na sua vida, era uma mulher analfabeta que não sabia ler, até os seus 65 anos de idade, mas quando essa senhora ela se converteu, então ela ficou com sede, com vontade de aprender as Escrituras, e ela entrou num programa da prefeitura, e ali ela começou a aprender a ler, para poder ler a Bíblia, e depois a Dona Maria ela leu a Bíblia inteira. Então, uma mulher que veio de uma família sem instrução, que não teve condições na vida, que não tinha estímulos para isso, ela amou tanto a Deus, ela amou tanto a Cristo e aquilo que ela ouvia nas mensagens, nas pregações, que ela precisou aprender a ler para poder ler a palavra de Deus. Então, esse é o tipo de coisa, irmãos, que nos deixa praticamente indesculpáveis. A gente poderia pensar aqui em razões, motivos, porque os crentes não leem a Bíblia, e então a gente achar desculpas para isso e refutar isso, mas quando a gente vê um caso desse na nossa própria igreja, uma senhora sem instrução, que por amor às Escrituras aprendeu a ler com 65 anos de idade, é algo que simplesmente não sobram outras desculpas. Charles Spurgeon, na sua época, ele lidou muito com isso, com a negligência de pessoas que não tinham interesse pelas Escrituras. E em um sermão dele, ele falou assim, ouçam só: se esta for a palavra de Deus, o que será de alguns de vocês que não a leram no último mês? Mês, Senhor, eu não li a Bíblia este ano. Sim, há alguns de vocês que não a leram. A maioria das pessoas trata a Bíblia com muita educação. Eles têm um pequeno volume de bolso, bem encadernado. Eles colocam um lenço de bolso branco em volta dela e a levam para os seus locais de culto. Quando elas chegam em casa, elas aguardam em uma gaveta até o próximo domingo de manhã. Em seguida, ela sai novamente para um pequeno passeio e vai para a igreja.
esse é o único momento que a pobre Bíblia toma um ar fresco. Esse é o seu jeito de tratar essa mensageira celestial? Há poeira suficiente em algumas de suas Bíblias para escrever condenação com os dedos. Há alguns de vocês que não viram suas Bíblias por muito tempo. E o que vocês acham? Digo-lhes palavras contundentes, mas palavras verdadeiras. O que Deus vai fazer afinal? Quando você vier diante dele, ele dirá: você leu a minha Bíblia? Não. Eu te escrevi uma carta de misericórdia, você a leu? Não. Rebelde, enviei-lhe uma carta convidando-o a mim, você já a leu? Senhor, eu nunca retirei o selo, eu a mantive selada. Miserável, diz Deus. Então você merece a condenação. Se eu lhe enviar uma carta de amor e você nem mesmo tirar o selo, o que devo fazer com você? Que não seja assim com você. Sejam leitores da Bíblia, sejam pesquisadores da Bíblia. Justamente isso que ele disse com pessoas que estavam indiferentes às Escrituras, pessoas que tinham as suas Bíblias em casa e o único momento que eles a usavam era para levar ao culto, mas não se dedicavam a ela. Irmãos, eu faço essa pregação aqui pensando primeiramente em pessoas que elas nunca leram a Bíblia, que estão aqui na igreja e elas nunca leram por completo a Bíblia. Pensando também em pessoas novas convertidas, pessoas que chegaram há pouco tempo à fé cristã, que ainda se sentem meio confusas, não sabem como decifrar a Bíblia, não tiveram muita instrução a respeito disso, e para que essa seja uma mensagem instrutiva. Mas também pensando em pessoas que já estão na fé cristã há muito tempo, e que os seus primeiros dias foram dias de alegria na leitura das Escrituras, mas que talvez há muito tempo essa leitura já se tornou fria, sem empolgação. Muitas vezes a quantidade de capítulos que lê é só uma meta para não passar em branco. Pensando também nessas pessoas, para que Deus tire a muitos de um comodismo e que tenham novamente paixão e desejo por ler as Escrituras. Talvez pessoas que se converteram há pouco tempo, vêm para a igreja e elas acham muito bom ouvir as pregações, explicações a respeito das Escrituras. Elas gostam muito dos louvores, começam a colocar já em casa, no carro. Pessoas que ficam felizes em terem amizades, comunhões aqui na igreja, que participam também de grupos de estudo, leem livros juntos. Mas, irmãos, é importante que você saiba que não há nada parecido com se dedicar à Bíblia sozinho. As pregações são boas, os louvores são bons, as amizades cristãs e comunhões são boas, mas não há nada que se compare a você estar sozinho com Deus diante da palavra dEle, e o Espírito Santo ir descortinando diante de nós essas grandes verdades que estão aqui. Então, em primeiro lugar aqui, um conselho aqui, um ponto importante sobre o que nós devemos ter em mente quando vamos ler a Bíblia, principalmente pela primeira vez, mas mesmo aqueles que já a leem. A primeira coisa é que nós devemos entender que o Antigo Testamento ele trata de 4 grandes temas apenas. É claro que o Antigo Testamento são vários livros grandes, tratam de muitas coisas, mas existem aqui 4 grandes temas e a gente vai ver esses temas continuamente repetidos no Antigo Testamento. Nós temos o Pentateuco, os livros que iniciam a Bíblia, os livros históricos, os livros de sabedoria, de poesia e os livros proféticos. E cada um desses livros, ao seu próprio modo, na sua própria literatura, eles vão tratar desses 4 grandes temas aqui. Quais são eles? O primeiro desses temas é que, primeiro deles, a violação da lei de Deus traz maldição. Todos os livros, livro após livro, ilustração após ilustração, vida após vida de pessoas, vão mostrar a todo momento que quando os homens desobedecem à lei de Deus, isso traz maldição para as suas vidas. Começando lá em Adão e Eva, quando eles pecam, desobedecem a Deus, e logo Eva recebe como punição dores de parto.
Adão recebe como punição cansaço físico pelo trabalho. Toda a humanidade cai em morte natural e em morte espiritual. A gente avança mais um pouco e o que a gente tem em Noé? Nós temos o dilúvio. Nós temos ali uma sociedade que abandonou e desobedeceu todos os mandamentos de Deus, chegando ali também nas questões do homossexualismo. E o que Deus faz? Deus pune toda aquela geração e mata todas essas pessoas. Nós temos ainda os Salmos de Davi após ele pecar com Batseba, os Salmos de Davi após ele pecar com o censo. Tudo isso mostrando para nós tristeza, angústia, agonia por ter pecado contra Deus. Nós temos os profetas também exortando e mostrando as consequências do pecado. E mesmo nos livros aqui de sabedoria, como Eclesiastes, a gente vê um homem frustrado na vida, Salomão, um homem triste que por desobedecer a Deus e adorar deuses falsos, agora recebe as consequências do seu pecado. Então esse é o primeiro grande tema do Antigo Testamento. O segundo é o contrário a respeito disso, que aqueles que amam e guardam a lei de Deus recebem bênçãos. Então, o Antigo Testamento também vai sempre mostrar que o contrário, aqueles que amam a Deus, obedecem à lei de Deus, recebem as bênçãos de Deus. E nós vemos isso também em Salmos. Os Salmos de Davi também, o homem que pecou, mas o homem que acertou muitas vezes, que foi segundo o coração de Deus. E ele tantas e tantas vezes fez salmos aqui de gratidão. Nós vemos também o livro de Ruth, uma mulher que por ser fiel a Deus, Deus a honrou com um matrimônio, com uma vida agora santa. Vemos isso no livro de Esther, uma mulher que não teve medo de se colocar contra um rei mau, que não teve medo de obedecer a Deus e por isso ela foi honrada e todo o povo de Deus foi livre da morte. Então nós vemos isso a todo momento. O terceiro grande tema do Antigo Testamento é que existe um Salvador vindo. Isso é muito marcante, irmãos, e a gente até vai falar mais a respeito disso, mas nós vemos logo no início que a recuperação do homem é algo impossível, que o homem não pode mais se reconciliar com Deus. E a Bíblia aqui vai mostrar a cada passo que é necessário um sacrifício, que é necessário um Salvador, é necessário que alguém venha, apareça e resolva esse problema da infidelidade do homem com Deus e dessa ruptura nesse relacionamento. E a gente vê isso por meio dos sacrifícios, mostrando que alguém tem que morrer pelo pecado. Nós vemos isso lá no Salmo 24, quando há uma profecia a respeito de um Salvador que viria. Nós vemos isso em Isaías 53 também, quando diz a respeito do servo sofredor, todas as marcas de Cristo. Vemos isso no livro de Jó, quando ele fala, o meu Redentor vive, por fim se levantará sobre a terra. Deus ele faz questão de colocar esse tema no Antigo Testamento. Existe um Salvador vindo, existe um Salvador que virá salvar as pessoas dos seus pecados. E por último, o último grande tema do Antigo Testamento é que haverá restauração em novos céus, novas terras, e com Deus reinando sobre o seu povo. Então, a todo momento também há uma expectativa, por meio dos profetas, por meio dos salmos, mostrando que haverá um dia em que um reino se levantará e ele nunca mais será destruído. Haverá um dia que um só rei governará todo mundo, todas as pessoas, e esse é um rei bom, esse é Deus, esse é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, nós temos muitos temas na Bíblia, mas esses são os principais do Antigo Testamento. Então, sempre que você for ler a Bíblia, tenha esses temas em mente. Agora, o que mais nós precisamos ter em mente quando vamos ler a Escritura? O outro ponto é que nós precisamos ler a Bíblia de uma maneira cristocêntrica. Nós precisamos ler a Bíblia entendendo que todos os livros, toda a narrativa bíblica, ela vai apontar para Cristo, como se fossem grandes flechas, todas apontando para o Filho de Deus. Abra comigo lá em Lucas, capítulo 24, para a gente ver uma fala de Jesus sobre isso.
Lucas capítulo 24. Vamos ler aqui no verso 44. São essas as palavras que vos disse, estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, e nos profetas, e nos salmos. Então é isso que Cristo está dizendo aqui, que convinha, como ele disse aos apóstolos, aos discípulos, que tudo se cumprisse a respeito dele, que estava em Moisés na lei, nos profetas e nos salmos. Aqui está exemplificada todas as escrituras do Antigo Testamento, nessas três categorias: lei de Moisés, profetas e salmos. Então Cristo mesmo está dizendo, são esses livros, é todo o Antigo Testamento que profetiza a respeito de mim. Todo o Antigo Testamento ele foi feito, escrito, apontando para mim, para o Salvador que viria. Tudo que nós temos, até Moisés, todas essas coisas vão se tornar claras agora na minha vida, na vida do Filho de Deus. Um puritano ele fala assim: o Antigo Testamento promete o Cristo que viria, e o Novo testifica que ele veio. De novo, o Antigo Testamento ele promete o Cristo que ele viria, e o Novo Testamento ele testifica daquelas coisas lá atrás profetizadas, que ele veio. Então, irmãos, desde Gênesis, o primeiro livro ali da Bíblia, quando nós vemos a queda de Adão e Eva em pecado, quando Deus então, ele diz o seguinte para a serpente: serpente, você irá ferir o calcanhar do descendente de Eva, mas esse lhe ferirá a cabeça. Mostrando já ali uma profecia que da barriga de uma mulher nasceria o Salvador do mundo, que esmagaria a serpente, que esmagaria Satanás, que reverteria as coisas que a serpente causou no mundo. E desde esse dia, desde que essas coisas foram profetizadas, parece aqui que a Bíblia é como se fosse uma pessoa que entra num toboágua. Você já viu aqueles toboáguas num parque aquático que as pessoas entram e de repente aquilo começa a cair, não tem como frear, parar, só termina na hora que a pessoa chega na piscina. Parece que a narrativa da Bíblia, ela entra aqui num funil depois da queda do homem, da mulher e dessa profecia aqui. E parece que tudo agora vai apontar para o Salvador, que toda a Bíblia, história após história, profecia após profecia, sacrifício após sacrifício, instituições, pessoas, que tudo agora está apontando para essa vinda de Cristo, que tudo está apontando para a morte, ressurreição de Cristo e para novos céus e nova terra. Agora todas essas coisas vão apontar assim. Então, irmãos, sempre que nós lermos o Antigo Testamento, procurem ali no Antigo Testamento as marcas, as evidências de Cristo, como Cristo ele tem sido apresentado em cada livro, como eu vejo Cristo em Gênesis, na vida de Abraão e na vida de Noé e na vida de tantas pessoas, como eu vejo a vida de Cristo em Levítico com todos aqueles sacrifícios, como eu vejo a vida de Cristo em Deuteronômio, com o povo saindo do Egito, como eu vejo a vida de Cristo em cada um desses livros do Antigo Testamento. Charles Spurgeon, ele narra também a história de um pastor idoso da sua época, que ele viu um jovem pregando, um pastor que já era idoso, tinha saído do ministério, ele vê um jovem pastor pregando, e ele fala o seguinte: você se lembra da história que eu lhe contei sobre um pastor galês que ouviu um jovem pregar um sermão muito bom, um sermão grandioso, e quando terminou, perguntou ao pastor idoso o que ele achou do sermão. O homem respondeu que não achou nada. E por que não? Perguntou o jovem. Porque não havia Jesus Cristo no seu sermão. Bem, disse ele, mas o meu texto não parecia falar de Cristo. Não importa, disse o idoso ministro, o seu sermão deve ter a Cristo. Mas eu não vejo isso, disse o jovem.
Não, disse o velho, você ainda não vê como pregar. Este é o caminho para pregar. De cada pequena aldeia da Inglaterra, não importa onde seja, com certeza haverá um caminho para Londres. Embora possa não haver uma estrada para certos outros lugares, certamente haverá uma estrada para Londres. Agora, de cada texto da Bíblia há um caminho para Jesus Cristo. E a maneira de pregar é apenas dizer: como posso passar deste texto para Jesus Cristo? E então vá pregando por todo o caminho. Bem mais, disse o jovem pastor, suponha que eu encontre um texto que não tenha um caminho para Jesus Cristo. Jovem, eu preguei por 40 anos e eu nunca encontrei tal coisa na Escritura. Mas se um dia eu encontrar algo assim, eu passarei por cercas e valas, mas eu chegarei ao meu mestre, pois nunca terminarei sem trazer o meu mestre. Irmãos, isso aqui é muito bonito, e o que ele está dizendo aqui, o que ele ilustra, não é que nós temos que forçar os textos bíblicos, dar outra interpretação, mas ele está dizendo, tudo na Bíblia aponta para Cristo em algum momento, tudo aponta para Cristo. Nós temos que ler o Antigo Testamento como se fosse um livro embrulhado em muitas camadas de papéis. E o Novo Testamento, ele é então um livro que ele vai tirando camada após camada, mostrando o Cristo que existe ali dentro. Então o Antigo Testamento, ele é assim, ele está todo embrulhado. E aí você vai pelo Novo Testamento desembrulhando aquilo e vendo cada vez mais profundo como Cristo está em cada uma dessas coisas. Então a gente, através disso, pode olhar, por exemplo, para Noé e a arca. E nós vemos ali na arca uma figura, um tipo de Cristo. A arca que protegeu aquelas pessoas da ira, da condenação. Assim foi Cristo para nós, nos protegeu também da ira e da condenação de Deus. Nós podemos olhar para a vida de Isaac e para a vida de Abraão, um pai oferecendo o seu filho em sacrifício, como uma obediência. E nós temos depois no Novo Testamento, o próprio Deus Pai oferecendo o seu Filho em sacrifício, como uma forma também de obediência à lei. Nós passamos mais um pouco e a gente vê a Páscoa. Na Páscoa, ali no Egito, as pessoas matam um carneiro, pegam o sangue do carneiro e colocam nos umbrais, nas pontas das portas. E o anjo da morte passa, e onde está o sangue, a família é livrada da morte. No Novo Testamento, Cristo é essa Páscoa, e onde o sangue de Cristo está, na vida de quem o sangue de Cristo está, a segunda morte, a condenação ao inferno, ela passa e ela pula essa pessoa também. Nós vemos exemplo disso na época do jubileu. Jubileu era uma época em que os escravos eram alforriados, soltos. Um israelita poderia ter um escravo por 70 anos, mas depois deveria libertar o escravo. E Cristo também é aquele que nos libertou do pecado. Mais exemplos ainda, nós vemos a serpente no deserto. Quando Moisés coloca uma serpente pendurada em um poste, as pessoas que olham para a serpente são curadas da sua doença. Cristo foi aquele também pendurado na cruz. E agora nós olhamos para Ele, e é o que a Bíblia diz, olhai para mim e vós sereis salvos. Quando nós chegamos então no livro de Hebreus, o livro de Hebreus é uma cópia de Levítico, e mostra como todos aqueles sacrifícios somente apontariam para um sacrifício perfeito que viriam. E a gente encontra mais ainda, a gente encontra Deus lá em Nínive, não destruindo a cidade, mas tendo compaixão de gentios, de pessoas que não eram do meio do arraial de Israel. E nós vemos com isso Cristo vindo até os gentios também, não só os judeus. Nós vemos por meio ali de Ruth e Boaz, uma história que exemplifica a misericórdia de Deus com estrangeiros. Nós nos vemos ali na pessoa de Ruth, com Deus também resgatando a nós, estrangeiros não israelitas.
E quantos tantos outros exemplos a gente poderia citar? Os 3 ofícios que nós temos no Antigo Testamento, profeta, sacerdote e rei, nós temos a todo momento esses ofícios, e nós vemos no Novo Testamento que Cristo, Ele é o nosso profeta, quem traz a palavra de Deus ao povo. Nós vemos que Cristo, Ele é o nosso sacerdote, quem apresenta os pecados do povo até Deus, e Cristo é o rei que Ele vem para reinar, principalmente na Nova Jerusalém. Então, irmãos, o Antigo Testamento, ele aponta para Cristo. E sempre que nós lermos, tenha isso em mente. Quando você chegar ali em Levítico e ficar com aquele desejo de pular 20 capítulos direto e não ler os sacrifícios. Quando você chegar ali nas genealogias de Mateus e falar, nossa, isso aqui é Antigo Testamento, para que ler esses nomes todos? Queridos, tudo isso tem um propósito. Todas essas coisas mostram os detalhes de Deus. As genealogias mostram para a gente, Mateus e Lucas, que as profecias foram cumpridas, que ele seria um descendente de Davi. Tudo isso há um porquê, tudo isso há uma razão. Eu lembro quando eu era espírita ainda, que a minha mãe falava assim, o Antigo Testamento é coisa antiga, passada, não serve para nada. Para os espíritas o Novo também não serve para muita coisa, mas, enfim, era isso que ela dizia. E quando eu cheguei à fé cristã, eu tinha mais ou menos essa ideia, mas quando a gente vai se aprofundando e entendendo, a gente vê a riqueza, que é toda a palavra de Deus, todo o conselho de Deus. Agora eu queria passar para uma parte mais prática, na pregação, e dizer aqui como nós devemos ter um crescimento progressivo na leitura da Bíblia. Tudo bem, essas são grandes temas, coisas que nós devemos enxergar nas Escrituras, mas como eu leio a Bíblia na prática? Eu estou me convertendo hoje, como eu posso aproveitar as Escrituras? Como nós podemos ver isso? Porque todo cristão, irmãos, ele deve crescer progressivamente na leitura da Bíblia ao longo da sua vida. Se você já leu um livro de literatura, você lê um livro grande, você encosta ele na sua estante e nunca mais abre ele. Alguns livros merecem ser lidos pela segunda vez. Alguns livros merecem ser lidos só uma parte ou alguns capítulos. Agora com a Bíblia é diferente. A Bíblia ela merece ser lida todo ano. Vez após vez ser lida, relida, e nós sempre vamos descobrir coisas novas. É por isso que a leitura da Bíblia, ela nunca pode ser uma leitura apressada. Você não pode só levar a Bíblia como se fosse um remedinho ali, uma aspirina que você toma ali para começar o dia. Então a Bíblia não pode ser algo que você lê somente em 10 minutos e pronto, já cumpri aqui a minha meta, aquilo que eu precisava. Lá em Neemias 8 fala que o povo esteve sentado, quieto e atento, ouvindo a palavra de Deus por 6 horas seguidas. Irmãos, uma leitura de 10 minutos, ela nem aquece o motor, ela não deixa nem a gente conseguir compreender o que está sendo dito, e muito menos coloca fogo, desejo por Deus no nosso coração. Então a leitura da Bíblia não deve ser apressada, e ela também não deve ser supersticiosa. Nós, muitas vezes, encontramos pessoas que simplesmente abrem aqui a Bíblia e elas dizem, eu vou ler Ezequiel capítulo 14 hoje. Depois elas abrem de novo e dizem, eu vou ler 1 Pedro 5. E elas vão assim, todos os dias da sua vida, lendo uma parte ou outra da Escritura, um capítulo ou outro. Só que o problema disso é que você nunca tem a visão do todo. Irmão, só existe um jeito de ler a Bíblia, lendo ela por inteiro. Esqueça qualquer outra maneira, senão de ler a Bíblia como um todo. Comece em Gênesis, vá até Malaquias e depois vá até o final em Apocalipse. Se você preferir, existem vários planos de leitura bíblica em que você vai cumprindo os dias ali. E você pode ler a Bíblia inteira durante um ano, o Antigo, o Novo Testamento. Eu só recomendaria que os irmãos não fossem tão rígidos nesses planos de leitura, porque isso é igual dieta, exercícios, a gente é muito rígido no começo, e aí quando você pula um dia, pula 2 dias, aí você abandona por inteiro a dieta, o exercício, e as pessoas às vezes começam assim em janeiro, segue ali a primeira semana bem, na segunda falha um dia, tenta recuperar a leitura e não dá certo, aí ela, vou abandonar.
eu vou ler de vez em quando um salmo, outra coisa. Não sejam rígidos dessa forma com os planos de leitura, mas procurem ter sempre uma constância de todos os dias lerem a Bíblia. E isso, queridos, vale tanto para homens como também para mulheres. Nós muitas vezes vemos mulheres que se sentem inferiorizadas, que não se dedicam à leitura das Escrituras. E mulheres, vocês são criaturas de Deus, vocês são filhas de Deus. E todos os filhos e filhas de Deus devem conhecer a Deus através das Escrituras. Então, conhecer a Bíblia não é somente para pastores, não é somente para teólogos, não é somente para os seus maridos, mas é também para as mulheres, para que elas se dediquem a essa leitura. E maridos, vocês devem, aqueles que são casados, vocês devem fornecer o tempo necessário para suas esposas fazerem isso. Vocês devem fornecerem o tempo necessário a ajudarem nas tarefas domésticas para que ela consiga parar durante um tempo e ler a Bíblia todos os dias e orar todos os dias. Isso significa muitas vezes ter que fazer a comida, isso significa muitas vezes ter que passar a roupa, ter que ficar com os filhos. Isso já é, em geral, uma obrigação, mas mais ainda para que as suas esposas tenham tempo para se dedicarem às coisas das Escrituras. E mulheres, se sintam encorajadas nisso, a lerem a Bíblia, a terem conhecimento teológico, a lerem livros também, porque essas coisas vão capacitar as irmãs a serem melhores amigas de outras pessoas, a serem melhores mães, a serem melhores servas no corpo de Cristo, que auxiliarão a igreja de Deus também. Vocês têm dons relevantes para o corpo de Cristo e devem desenvolver essas coisas. E talvez é através disso que o seu próprio marido, que talvez já está mais acomodado, será estimulado a buscar também a Cristo. Então, como eu começo a ler a Bíblia? Eu estou lendo a Bíblia pela primeira vez. É a primeira vez que eu pego esse livro nas mãos. Como eu leio a Bíblia? Por onde eu devo começar? A primeira coisa, irmãos, eu quero dizer a respeito de tradução bíblica. Às vezes a pessoa pega uma Bíblia e aqui embaixo geralmente está escrito qual é a tradução dela. Aí você pega uma Bíblia revista e corrigida e lá fala de coisas que não se usam há muito tempo, e aí você vê aquilo e fala, nossa, é uma linguagem que eu não consigo entender. Aí você pega a Bíblia que nós usamos aqui na igreja, a tradução, a revista e atualizada, ela já é mais simples, mais fácil de entender, mas talvez alguns tenham dificuldade também, e às vezes essa dificuldade ela vai atrapalhando a leitura. Então existem traduções bíblicas mais fáceis, com palavras do nosso dia a dia, do cotidiano, como a Bíblia na linguagem de hoje, nova tradução na linguagem de hoje, ou a Bíblia NVI, nova versão internacional. São Bíblias que são mais fáceis de serem compreendidas para uma primeira leitura. Elas não são tão precisas e às vezes elas falham um pouco no grego, no hebraico, algumas coisas, mas elas vão dar uma boa visão da Bíblia como um todo. Existe uma outra versão, nova versão transformadora, NVT, que também é uma linguagem bem fácil. Então pegue, olhe quais são essas traduções, aquela que é mais fácil, e comece pelas mais fáceis. Segundo lugar, não se preocupe em compreender todas as coisas nessa primeira leitura. Se toda vez que você ler algo e não entender, você parar, você só vai ficar parado. Na primeira leitura é importante você passar por cima de coisas que você não entendeu e continuar lendo. Mas tenha um caderno, anote essas dúvidas no caderno. Anote quais são as coisas que você não entendeu, os capítulos, os versículos, porque isso vai ser importante depois. O objetivo, então, irmãos, dessa primeira leitura é que você tenha uma visão geral da Bíblia. É que você leia Antigo, Novo Testamento, tenha um pano de fundo da Bíblia na sua mente, tenha um panorama completo dela, e que nesse momento, se você tiver uma Bíblia de estudo, você não fique se aprofundando nos comentários, em cada nota, e entender todas essas coisas, mas simplesmente leia a Bíblia como um todo. Isso aqui é como uma pessoa que está aprendendo a cozinhar. A mãe está ensinando o pai, uma criança a cozinhar, e
a criança ali, ela não vai ficar 1 ano treinando o mesmo prato todo dia. Ela vai aprender a cozinhar como um todo, a fazer várias coisas. E depois ela vai se especializar em algo. A leitura da Bíblia, essa primeira leitura é assim. É para você se familiarizar com ela toda, entender o contexto geral. E depois sim se aprofundar. Agora depois disso, que você já leu a Bíblia pela primeira vez, e agora você vai fazer uma segunda leitura completa da Bíblia, lendo ela pela segunda vez. Você vai ter aquela impressão que todo mundo tem: eu não lembro nada que eu li. Eu esqueci tudo. Eu li Mateus e eu não lembro nem qual é a primeira pessoa da genealogia. Quantos irmãos dizem isso? Eu esqueci todos os milagres. Eu não lembro de nenhuma história, eu não lembro de nada que é dito. Eu li a Bíblia inteira, eu sou muito burro, não é possível, porque eu não consigo lembrar das coisas que eu li. Queridos, esse é um livro gigante, é normal que isso aconteça. Mas conforme você for lendo de novo, você vai ver que a sua mente vai refrescando. Quando você lê a história de Davi, você lê o começo, você lembra como que ela termina. E você então consegue ter mais familiaridade. Quando você passa algo difícil na sua vida, você lembra de algumas coisas de Jó. Quando você passa algumas coisas difíceis ali com o seu filho, com o seu marido, com a sua esposa, você lembra de passagens da Bíblia. Quando você vai aconselhar alguém, o Espírito Santo faz brotar versículos na sua mente, e essas coisas vão ficando familiares, porque elas estão ali só esperando para serem acordadas na sua mente. E agora você vai perceber que nessa segunda leitura, muitas das suas perguntas que você anotou no seu caderno, elas começarão a serem respondidas. Conforme você for lendo de novo, você vai entender: nossa, agora eu estou entendendo o porquê isso é dito assim. Agora eu estou entendendo essas dúvidas, elas eram tão importantes para mim, mas agora parecem tão claras. Porque a Bíblia interpreta a Bíblia, a Escritura interpreta a Escritura. E você vai ver que nada na Bíblia é isolado. Às vezes você leu ali a respeito da soberania de Deus e não entendeu lá em Romanos. Mas quando isso chega lá no Antigo Testamento e você lê em Êxodo, você entende. Às vezes você vê a respeito da Trindade e não compreende do julgamento, do arrependimento, mas em outros livros você vai conseguindo entender, porque a Bíblia ela sozinha explica a si mesmo. E nessa segunda leitura também é o momento de você começar a procurar respostas para as suas perguntas. Aqueles textos que você anotou, agora você vai atrás de respostas. Para isso pode ser bem útil você comprar uma Bíblia de estudo, por exemplo, a Bíblia que nós usamos bastante na igreja, a Bíblia de estudo da Herança Reformada, ou então a Bíblia de estudo Matthew Henry, ou do John MacArthur, Bíblias que explicam palavras no grego, no hebraico, contextos históricos, e que vão te ajudar a entender as Escrituras. Também você pode começar a perguntar essas coisas para os oficiais da igreja, pastores, presbíteros, diáconos. Você pode perguntar pessoalmente, por WhatsApp. Irmãos, o principal papel dos oficiais da igreja é explicar a Bíblia. Um dos principais papéis é explicar a Bíblia para as pessoas, é deixar isso claro para elas. Então você pode ter essa liberdade de perguntar, mandar mensagens. Eu deixo o telefone do pastor Cunha aqui, vocês podem mandar para ele depois, sem problema nenhum. Mas irmãos sempre mandam na escola dominical, a dona Sandra ali toda semana pergunta alguma coisa, eu tenho que pesquisar, por isso que eu demoro a responder. Mas vocês precisam perguntar, porque essas coisas vão então sendo esclarecidas para nós. E outra coisa que nós devemos fazer aqui é mesclar a leitura da nossa Bíblia, daí por diante, entre uma leitura rápida e uma leitura vagarosa também. O ideal é que todos nós, pelo menos num período de 1 a 2 anos, venhamos a conseguir a ler a Bíblia inteira, de Gênesis a Apocalipse. Porque se nós passamos muito disso, a gente começa a esquecer as coisas e perdemos a visão do todo. Se nós gastarmos 2 meses lendo o livro de Romanos, e é possível gastar a vida inteira lendo Romanos, mas se nós gastamos 2 meses, e nesse ritmo a gente vai levar metade da vida para ler a Bíblia inteira.
E aí o grande problema de nós nos demorarmos nessas leituras é que a gente perde a visão do todo. Você já não tem mais o Antigo Testamento para te ajudar a entender o Novo. Então a sua leitura ela fica defeituosa. Se você demora muito, por exemplo, nos livros históricos, Josué, Reis, Crônicas, e fica um longo tempo, quando você chega nos profetas, Isaías, Ezequiel, Jeremias e os outros, você não consegue entender que essas histórias elas caminham juntas, que os profetas profetizaram no tempo dos reis e de crônicas, que Isaías viveu junto com Ezequias, que Jeremias viveu junto com Josias, que Ezequiel ele viveu ali no período do exílio. Então você perde essas coisas, você não consegue ver o reino de Israel dividido em dois, você não consegue ver reis bons e maus alternando, você não consegue ver que houveram dois exílios diferentes. Então, se nós não tivermos uma leitura mais rápida da Bíblia, lendo aí 3, 4 capítulos por dia, a gente acaba perdendo aí a visão do todo. Para vocês entenderem melhor o que é essa leitura, imagina só um avião sobrevoando a cidade de São Paulo, uma cidade grande. Então você vai ver as coisas por cima, você não vai ver nada em detalhes, mas vai ver prédios, coisas grandes, vai ver bairros inteiros delimitados, ruas ali, rodovias. Mas então chega um momento em que você vai descer do avião e você vai explorar um bairro específico, você vai explorar um museu específico. E a leitura da nossa Bíblia deve ser assim, lendo, vendo as coisas como um todo, mas de repente parando também e vendo as coisas em detalhes, e entendendo o que Deus diz em cada livro, o que Deus diz em passagens específicas, e parando ali talvez por meses, lendo Isaías 53, e entendendo como Jesus é manifestado ali. Então nós devemos ler tanto quantidade, como também entrarmos muitas vezes em questões específicas, para que a gente não perca a visão do todo, mas também consiga se aprofundar nos temas da Bíblia. Agora, sugestões práticas para fazer essas duas coisas. Você pode, por exemplo, dividir a sua semana de 7 dias, dividir em 5 dias em que você lê a sua Bíblia de uma forma ampla, rápida, e 2 dias em que você lê a Bíblia de uma maneira mais devagar, em que você seleciona pedaços, trechos, e então você se aprofunda, lê um comentário bíblico, lê algo a respeito daquele trecho, e talvez você vai ficar lendo um capítulo da Bíblia ali durante algumas semanas só pensando a respeito daquilo. Ou então, se você divide a sua leitura, pela manhã você pode fazer um tipo de leitura mais rápida e à noite um tipo de leitura mais devagar, lendo e entendendo mais as coisas. Ou então um ano mais devagar, um ano mais rápido. Seja qual for o método, tente ser constante, não parar de ler e fazer isso de forma alternada. Ter uma rotina ajuda muito, ter um hábito todos os dias, você saber qual é o horário que eu leio a Bíblia todos os dias, qual é o local em que eu leio a Bíblia todos os dias, porque senão a gente sempre deixa para o horário que dá, quando dá, às vezes é no almoço, às vezes é antes de dormir, às vezes é na hora que acorda e muitas vezes não é em hora nenhuma. Se nós tivermos uma rotina, vai ser mais fácil. E por último aqui, nessa leitura progressiva da Bíblia, você vai cada vez mais crescer em entendimento e crescer em maturidade. Você então pode começar a usar recursos bíblicos para que você entenda melhor esses textos, para que a gente evite de fazer aquelas interpretações erradas da Bíblia e entender as coisas de maneira errada. Eu lembro que eu assisti uma pregação do John MacArthur e ele estava falando sobre essas coisas, e ele disse que ele foi pregar uma certa vez, junto com outro pastor, numa conferência, e eles estavam almoçando juntos. E aí ele perguntou para esse pastor, olha, o que você vai pregar essa noite? Ele falou, olha, eu vou pregar sobre a ressurreição da igreja e o encontro da igreja com Cristo. E eu vou usar para isso João capítulo 11. John MacArthur falou que pensou, João capítulo 11 fala a respeito de Lázaro. Ele falou, como que você vai pregar sobre a ressurreição da igreja em Lázaro? Ele falou, olha, você vai ter que vir essa noite para descobrir.
E aí ele foi, ficou curioso, né? Ele foi, e ali ele falou que o homem, ele começou a alegorizar todo o texto, e ele dizia que Lázaro era a igreja que morria, mas que ressuscitava pelo poder de Cristo, e que Maria, ela era os santos do Novo Testamento, e Marta os santos do Antigo Testamento, que conversavam com Cristo, e durante 1 hora ele foi pregando desse jeito. E aí o pastor, depois ele chegou para o John MacArthur e ele falou: você já tinha visto algo assim em João capítulo 11? E ele falou: eu nunca tinha visto, e ninguém jamais viu isso em João 11. No outro dia esse pastor foi pregar novamente, ele falou: irmãos, eu tenho um testemunho para vocês de John MacArthur. Ele disse que ninguém antes de mim tinha visto essas coisas em João capítulo 11. Então, ele ainda recebeu isso como um elogio, mas o fato é que esse tipo de leitura, que as pessoas às vezes abrem a Bíblia e veem, saiu Judas para suicidar, abre em outro lugar, vai tu e procede da mesma forma, né? E acham que isso é um mandamento de Deus. São coisas que a gente ri, mas Thomas Watson, isso me deu até temor de como às vezes as pessoas podem tratar a Bíblia. Thomas Watson, um puritano, no comentário dele, ele fala que ele conheceu um pai que sacrificou o próprio filho, porque ele entendeu que era um chamado de Deus para ele ser como Abraão e levar isso até o final. Então, é claro, coisas drásticas não acontecem assim hoje em dia, mas o presidente Barack Obama, quando ele foi tomar posse, eu lembro do discurso dele, ele falou assim: vocês que são crentes, vocês que são protestantes, na nossa sociedade não há mais espaço hoje para algo como aconteceu com Abraão. O que a lei faria se Deus mandasse um homem matar o seu filho com um punhal sobre uma pedra? A Bíblia tem que ser revista e atualizada em muitas coisas. Então isso vira até na boca dos descrentes uma arma contra nós. Irmãos, então nesse momento aqui você vai se aprofundar em níveis maiores de leitura da Bíblia e o seu desejo vai ser quase natural de alcançar uma leitura mais eficaz, mais profunda. É como uma pessoa que vai à academia, ela sempre quer pôr um peso a mais ali para bater o seu limite. Uma pessoa que faz corrida sempre quer aumentar 1 quilômetro, fazer algo assim. E é o que vai acontecer conosco também, quando nós nos aprofundarmos nisso, sempre querendo entender algo mais profundo de Deus. E nesse momento, alguns recursos, eles podem ser muito úteis, algumas dicas aqui. Você pode começar a usar comentários bíblicos, que são vendidos. Existem comentários bíblicos mais exegéticos, difíceis de ler, que vão tratar de questões muito delicadas ali, e às vezes um livro de 500 páginas vai falar sobre Efésios só. Então são livros bem densos, mas existem comentários também mais devocionais, como por exemplo o comentário bíblico do Matthew Henry, que é um puritano. Então é um comentário bíblico que nos ajuda a entender com profundidade as passagens bíblicas. Você pode também assistir séries de sermões expositivos. Então, séries que pastores confiáveis, que eles fazem sobre livros inteiros da Bíblia. E aí você vai conseguir ir estudando, entendendo essas coisas. Você pode comprar um dicionário bíblico que não é como um dicionário normal. Então, existem dicionários bíblicos e eles vão dizer, de repente você lê ali fariseu. Você vai lá e procura e ele vai dizer o que é um fariseu. Quando surgiu a seita, quando surgiu o ramo do farisaísmo, qual é a diferença deles para os saduceus, como eles interagiram com Cristo, o que eles pensavam a respeito da lei, porque eles fizeram algumas coisas, porque foram criticados por Cristo. Então o dicionário bíblico vai dar essas coisas para nós. Você pode também ler livros históricos, que vão dar um bom contexto. Então, livros que falam a respeito de costumes do Antigo Oriente, livros que são comentários de parábolas, e vão nos mostrar o que está por trás da parábola, daquilo que Jesus diz sobre o filho pródigo, o que existe por trás nos costumes do Antigo Testamento. Existe um livro chamado Jesus pela ótica do Oriente Médio, mostrando ali como os costumes
do Oriente Médio nos ajudam a entender melhor as Escrituras. E assim esses recursos eles vão sendo cada vez mais úteis. Por exemplo, só a título de exemplificação, quando a gente pensa em Paulo, em 1 Coríntios, e ele diz que as mulheres não devem cortar o cabelo. Há igrejas até hoje que proíbem evangélicas mulheres de cortarem o cabelo. Mas se a gente entender o que estava acontecendo ali em Corinto, as mulheres da cidade, não as cristãs, mas as mulheres da cidade estavam se rebelando, e elas queriam direitos iguais aos dos homens. E o que elas começaram a fazer foi protestar na rua. E elas saíam nuas na rua, sem roupa, e raspavam as suas cabeças, como uma forma de protesto. O que Paulo está recomendando é que as mulheres cristãs não poderiam de maneira nenhuma ser confundidas com essas mulheres que estavam fazendo isso. Por isso uma ordem aqui que elas não rapem o cabelo. Não significa que a mulher não pode usar um cabelo mais curto, fazer algo assim. Então, nós vemos que o contexto histórico nos ajuda bastante. Fora isso, irmãos, tantos programas de computadores, recursos que nós temos na internet, tudo isso torna mais fácil a leitura bíblica, indesculpável que alguém não entenda. E o melhor meio de aprender é sempre ensinando. Então, ensine o que você tem aprendido para sua esposa, para o seu marido. Compartilhe o que você tem aprendido com os seus filhos. Compartilhe o que você tem aprendido fazendo um estudo evangelístico para uma pessoa que você está evangelizando e dando esse estudo para ela. As melhores coisas que nós aprendemos são sempre quando nós estamos ensinando para as pessoas. Então isso se torna mais fácil. Irmãos, hoje então, para concluir aqui, na nossa época, é muito mais fácil uma pessoa leiga conseguir entender a Bíblia. Uma pessoa que nem mesmo sabe ler, ela consegue entender a Bíblia, ela pode escutar na velocidade 1.5, 2, 0,75, igual tem lá no YouTube. Você pode ouvir devagar, você pode pausar, pode fazer um comentário. Hoje em dia, a leitura da Bíblia é muito fácil. E eu digo isso porque nem sempre foi assim. Na Idade Antiga não existia um livro compilado. Uma Bíblia inteira, ela viria daqui até lá no final com seus rolos e pergaminhos. Na Idade Média, as pessoas teriam que copiar de forma manuscrita isso em grego e hebraico, porque não se poderia traduzir em latim. Era muito mais difícil. Até na época da Reforma Protestante, as coisas ainda eram mais escassas. Hoje, nos nossos dias, a leitura está muito difundida e a Bíblia também bastante difundida. Então, é isso que eu queria trazer para os irmãos. Havia mais uma parte aqui sobre como meditar na Bíblia, como ler pensando, meditando e internalizando essas coisas, mas ficaria muito grande, fica para uma próxima pregação. Mas então que isso estimule os irmãos a não pararem. E aqueles que pararam, aqueles que já têm visto um certo tédio na Bíblia, que você se desperte para ver coisas novas e ver como um diamante. Eu li isso preparando essa pregação, e um diamante, um brilhante, ele tem 58 facetas. Na escola a gente aprende a classificar um objeto em apenas 8 lados, um octograma. O diamante tem 58 faces. A Bíblia é assim, cada face que você vai virando, você vê algo novo. Cada texto que você vira e olha e reolha e ora, você vê algo novo. Então que isso nos estimule. Vamos fechar os olhos, vamos orar. Senhor, nós queremos ser muito, muito gratos, Deus, pela sua palavra. Deus, como ela é inestimável para nós. Um livro tão profundo, tão rico, que nós poderíamos ficar numa ilha sem ninguém, sem pessoa alguma, sem nenhum outro livro. Se nós tivéssemos somente a sua Bíblia, haveria coisas novas todos os dias para nós. Que nós, como crentes, nós possamos ser estimulados a amar esse livro, a desejarmos de todo o coração descortiná-lo, ver as coisas ocultas aqui, entender profundamente essas passagens
e que o seu Espírito Santo também aplique no nosso coração essas passagens, trazendo clareza, trazendo profundidade, nos fazendo não pessoas inteligentes, mas melhores crentes, melhores pais, mães, melhores cristãos, melhores membros da igreja, melhores oficiais da igreja. Que a sua família, que a sua Bíblia nos torne melhores pessoas, melhores crentes. Coloque no seu povo, na sua igreja, um desejo genuíno pela Bíblia. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Vamos colocar de pé. Acho que um texto bíblico que nós devemos lembrar enquanto o presbítero Thales pregava é o de Salmo capítulo 1, que a Bíblia diz ali: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes ele tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Que você seja como esse salmista, medite nas Escrituras, de dia e de noite, aprofundando nos textos, crescendo nos significados. Certamente isso contribuirá para que você tenha uma oração cada vez mais profunda, você desenvolva um relacionamento cada vez mais íntimo com Deus, e você caminhe cada vez mais em santidade, em maturidade bíblica, em maturidade teológica, e um progresso cada vez maior na sua vida espiritual. É o que nós desejamos com tudo isso. Nós teremos hoje a janta, como temos todos os sábados. Fique conosco, no final você pode ofertar e trazer a oferta para ajudar a custear essa janta, e fique conosco para desfrutar aqui da comunhão uns com os outros, para nós vivermos aqui em amor, em unidade, e podermos edificar uns aos outros, porque isso é uma ordem bíblica, que os irmãos vivam em comunhão. Feche mais uma vez os seus olhos, curva a sua cabeça. Senhor, nós louvamos o teu santo nome, te agradecemos imensamente, porque o Senhor nos deu o privilégio de nós termos a sua palavra completa nas nossas mãos. Os 66 livros que o Senhor trouxe, que eles são a revelação especial do Senhor. Através dele nós conhecemos a respeito de Cristo, através dele nós conhecemos os atributos do Senhor, através dele nós conhecemos o que te agrada e o que desagrada, através dele conhecemos o que é a tua igreja, como ela deve funcionar, como devemos trabalhar, como devemos educar os nossos filhos, como devemos agir como marido, como esposa, enfim. Nós louvamos o teu santo nome, por todo o conselho de Deus estar acessível a cada um de nós. Que o Senhor, por meio do teu Espírito, nos incentive, nos influencie, nos dê força e condições para todos os dias meditar nesse livro, mastigar esse livro, entender cada vez mais esse livro, e assim glorificarmos o teu santo nome como cristãos nessa terra, homens e mulheres que pertencem a esse livro, que honram esse livro e que vivem conforme as ordens e mandamentos que o Senhor estabeleceu na tua palavra. É o que nós te pedimos nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe a todos, estamos encerrados.